Olá, meu nome é Flávio Souza, seja muito bem-vindo ao vídeo demonstrativo da ferramenta PG Risco. Essa ferramenta tem o seu processo de gestão de riscos alinhado com a ISO 31000. Nessa primeira aba, você encontra uma descrição detalhada de todas as etapas presentes aqui nessa ferramenta. Tá bom? Na primeira etapa, é dados da empresa, onde você vai estar inserindo aqui as principais informações e características que identificam a empresa que você está analisando. No segundo passo é a construção de cenários, onde você vai estar construindo cenários utilizando a metodologia da lógica intuitiva. Nessa primeira aba, que é a aba cadastro, você vai estar inserindo as informações referentes à questão principal, o horizonte temporal e o espaço geográfico. E aqui na coluna forças motrizes é onde você vai estar inserindo as informações referentes às forças motrizes que alavancam ou impulsionam os fatores críticos de sucesso que você vai identificar no passo seguinte. Aqui, em fatores críticos de sucesso, é onde você vai estar identificando os fatores críticos de sucesso que interferem diretamente na decisão estratégica da empresa. Aqui na coluna descrição, você vai estar inserindo uma breve descrição referente a esse fator crítico de sucesso que você identificou. Na coluna força motriz, você vai estar relacionando aqui qual é a força motriz que impulsiona diretamente cada fator crítico de sucesso desse que você identificou. Na coluna importância, é onde você vai estar classificando ou pontuando cada fator crítico de sucesso desse aqui, quanto ao seu grau de importância em relação à decisão estratégica da empresa, que vai de irrelevante até importantíssimo. Na coluna incerteza é onde você vai estar pontuando cada fator crítico de sucesso que você identificou quanto ao seu grau de incerteza em relação à decisão estratégica da empresa, que vai de totalmente certo até totalmente incerto. Aqui em forças motrizes você vai estar classificando cada força motriz que você identificou lá na aba cadastro, quanto ao seu grau de importância, que vai de relevante até importantíssimo, e quanto ao seu grau de incerteza, que vai de totalmente certo até totalmente incerto em relação à decisão estratégica da organização. Na hierarquia das forças motrizes, é um resultado automático que você tem com base nas informações que você inseriu nos passos anteriores. E aqui você tem a média das pontuações de todas as forças motrizes e você tem ela aqui organizada por ordem decrescente, do maior para a menor pontuação. E aqui a classificação de cada força motriz com base na pontuação que você inseriu lá na classificação das forças motrizes. E aqui embaixo você tem um resultado da avaliação dos fatores críticos e das forças motrizes. Você tem na coluna força motriz todas as forças motrizes que você identificou, e na coluna fatores críticos de sucesso é cada fator crítico de sucesso que você identificou lá na identificação dos fatores críticos de sucesso, o grau de importância, que é a classificação de cada um deles, e o grau de incerteza, que também é a classificação de cada um deles. Na aba lógica dos cenários, você encontra a relação dos fatores críticos de sucesso e das forças motrizes mais relevantes, ou seja, aqueles que têm a maior pontuação, e logo abaixo você encontra a descrição dos cenários, com 4 cenários possíveis. Tá? É um cenário otimista, um cenário pessimista, um cenário neutro e um cenário de compensação. Todos esses resultados aqui são gerados automaticamente com base nas informações que você inseriu nos passos anteriores. O terceiro passo são os fatores internos e externos, onde você vai estar analisando o ambiente interno e o ambiente externo da organização. E você vai estar identificando os fatores que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ou seja, os pontos fortes e os pontos fracos da organização no seu ambiente interno e externo. Então você vai identificar cada fator, relacioná-lo aqui, você vai identificar aqui qual a origem desse fator, se ele é interno ou externo, e você vai estar na coluna natureza, relacionando a natureza desse fator, né? Se ele é uma força ou fraqueza, ou no caso da origem externa, se ele é uma oportunidade ou ameaça. Aqui no quarto passo, que é a matriz fofa, é um resultado automático com base na análise que você fez dos fatores dos ambientes interno
e externo da organização, tá bom? E você tem aqui as forças que você identificou, as fraquezas que você identificou, as oportunidades e ameaças que você identificou, tá bom? Lembrando aqui que as fraquezas e ameaças, elas são os fatores que influenciam a concretização dos riscos. Então essas informações aqui serão utilizadas lá no diagrama de causa e efeito que veremos mais à frente. O quinto passo é a identificação dos riscos. Aqui nessa coluna riscos, você vai estar identificando todos os riscos que acontecem na sua organização. Na coluna exposição, você vai estar pontuando cada risco desse aqui, quanto a frequência com que cada um deles acontece na sua organização. Para essa pontuação, você vai estar utilizando essa tabela aqui ao lado, que é para te orientar. Aqui, na aba classificação dos riscos, você vai estar classificando cada risco desse aqui, quanto à sua origem, ao seu tipo e à sua natureza, ok? E para isso você vai estar selecionando em uma lista suspensa que você clicando em cada célula você vai ter acesso a essas informações, tá bom? O sexto passo é o diagrama de causa e efeito, é onde você vai estar analisando as causas de cada risco. As causas de cada risco, como falamos anteriormente, são as fraquezas e ameaças que foram identificadas na análise dos ambientes interno e externo. Então, em cada macrofator desse aqui, que é recursos humanos, segurança eletrônica, segurança física, ambiente externo e ambiente interno, você vai estar relacionando aqui qual é o fator de influência que influencia na concretização de cada risco. Então, aqui na coluna recursos humanos, você vai estar relacionando aqui todos os fatores de influência relacionados aos recursos humanos que influenciam na concretização desse risco aqui. E assim sucessivamente para cada macrofator desse aqui. O sétimo passo é a magnitude dos fatores de influência, que é um resultado gerado automaticamente com base nos diagramas de causa e efeito que você preencheu no passo anterior. Esse resultado ele vai te mostrar qual nível, qual percentual de influência de cada fator que você identificou e analisou sobre o total dos riscos. E aqui você só vai ter o trabalho de clicar nessa célula aqui, clicar nessa seta e classificar essa coluna do maior para o menor, a fim de organizar por ordem de criticidade. No grau de probabilidade, que é o oitavo passo, você tem aqui o resultado gerado automaticamente com base na pontuação do nível de exposição, ou seja, da frequência com que cada risco desse aqui acontece. Essa pontuação você fez lá na identificação dos riscos e com base nos diagramas de causa e efeito que você preencheu no sexto passo. Então aqui na coluna probabilidade, ele te dá aqui o percentual de probabilidade de cada risco desse aqui acontecer e a classificação, se é uma probabilidade alta, média ou baixa. No passo número 9 é o nível de dano. Nessa tabela aqui você vai estar pontuando o nível de dano que cada risco desse aqui provoca ou pode provocar a organização caso ele aconteça. Para isso você vai estar utilizando essa tabela aqui ao lado para te auxiliar nessa pontuação. Cada macrofator desse aqui, o dano à imagem, o dano financeiro, o dano legal e o dano operacional, você vai estar pontuando. Ou seja, se esse risco aqui acontecer, qual é o nível de dano à imagem que ele provoca a organização? Qual é o nível de dano financeiro que ele provoca a organização? Qual é o nível de dano legal com processos e etc. que ele provoca a organização? Qual é o nível de dano operacional que ele provoca a organização, caso ele aconteça. E aqui na coluna média, você tem a média de todos esses níveis de dano, e essa média aqui é que vai gerar, então, o nível de dano de cada risco desse aqui. Que ele pode ser irrelevante, leve, moderado ou severo. O passo número 10 é o nível de risco, que é um resultado também que é gerado automaticamente, com base na probabilidade, no grau de probabilidade e no nível de dano que você já construiu nos passos anteriores. Então, o cruzamento da probabilidade do dano vai gerar o nível de risco de cada risco desse aqui. E para cada nível de risco,
existe uma ação a ser adotada. Para o nível de risco baixo, é um risco controlável, é apenas fazer a gestão desses riscos. Para um nível de risco alto, tem que ter uma ação imediata, e para um nível de risco médio, tem que ter uma ação de médio e curto prazo, tá bom? E ao final dessa tabela, você tem aqui o nível de risco da unidade de negócio, que é o produto das médias de todos os graus de probabilidade de todos os riscos e do nível de dano de todos os riscos. E aqui você também tem o nível de risco da unidade de negócio e a ação a ser adotada em face desse nível de risco. Então, no passo número 11, nós encontramos aqui a matriz de risco, que é uma representação gráfica em uma matriz aqui de impacto cruzado, que ela faz o cruzamento do grau de probabilidade com o nível de dano, e ela distribui dentre esses diversos quadrantes aqui cada risco que você analisou nos passos anteriores. Essa aqui é uma fotografia da situação de risco da tua empresa, do teu cliente, da tua organização. Então, no 12º passo, é a aba gráficos, onde você tem os gráficos aqui com os principais resultados do seu estudo. Você tem aqui o percentual de riscos por grau de probabilidade, você tem um percentual de riscos por nível de dano, você tem um percentual de riscos por nível de risco, você tem aqui o percentual dos fatores internos e externos que você identificou na análise dos ambientes interno e externo, e você tem também aqui o percentual de fatores de influência por ordem de criticidade. Então aqui no 13º passo é o plano de ação, é onde você vai estar construindo o plano de ação para cada fator de influência, porque eliminando-se as causas, se elimina o risco. Tá? Então esse plano de ação você vai ter aqui na coluna fator de influência, todos os fatores de influência com criticidade alta e criticidade média. Na coluna prioridade vai estar relacionado aqui o grau, nível de criticidade de cada fator de influência. Na coluna o que será feito é a ação que será adotada, que será implementada em cima desse fator de influência. Aqui, para mitigar os riscos, ou seja, todos os riscos que são influenciados por esse fator de influência vão aparecer aqui nessa coluna, certo? Ou seja, se você eliminar essa causa, você vai estar reduzindo a probabilidade de cada risco que é influenciado por essa causa aqui acontecer. Na coluna quem fará, você vai estar pontuando aqui o responsável pela ação. Na coluna como será feito, você vai estar descrevendo aqui como será realizado essa ação. E aqui na coluna quando é um prazo para a realização dessa ação. E aqui na coluna custo é o custo para a implementação dessa ação. Essa aqui é a ferramenta 5W2H, utilizada para a construção de planos de ação. Então, aqui no 14º passo, é a análise residual dos riscos, é um resultado gerado automaticamente com base no plano de ação, nas ações que foram estabelecidas no plano de ação. Ou seja, essa análise residual dos riscos é uma estimativa de como ficará a situação de risco da organização após a implementação efetiva das ações contidas no plano de ação. Esses resultados aqui, eles são melhor visualizados aqui na matriz residual dos riscos, onde podemos perceber que todos os riscos já estão aqui no nível de probabilidade baixo e distribuído em diversos níveis de dano. Podemos comparar essa matriz residual dos riscos aqui com a matriz de riscos antes da implementação do plano de ação. Aqui no 15º passo é a ferramenta de apoio à decisão. É uma ferramenta que você vai estar preenchendo, construindo para auxiliar o gestor da empresa, da sua empresa, do seu cliente, a priorizar as ações que foram estabelecidas no plano de ação. Por onde ele vai começar? Então aqui na coluna resultado vai te mostrar aqui o nível de viabilidade para implantação das ações lá no plano de ação referente a cada fator de influência desse aqui. Então, como que esse resultado é gerado? Esse resultado é gerado com base no esforço de implementação e no benefício estimado. O esforço de implementação está relacionado ao custo para implementar a ação, ao tempo de implementação e à autonomia de decisão
de cada gestor para implementar essa ação. Tá? E o benefício estimado está relacionado à eficácia operacional dessa ação, à probabilidade dessa ação dar certo e ao impacto no contexto, ou seja, quanto que essa ação vai impactar na mitigação ou minimização da concretização de cada risco. Essas informações aqui você vai estar utilizando essa tabela aqui ao lado para estar pontuando o esforço de implementação e o benefício estimado, ok? E essas informações, esse resultado aqui, ele é melhor visualizado aqui na matriz de priorização das ações, tá bom? E você tem aqui também uma matriz de impacto cruzado, deixa eu reduzir um pouco aqui, né? Que vai fazer o cruzamento do benefício estimado com o esforço de implementação. E você tem aqui nos quadrantes na cor azul, as ações em cima dos fatores de influência que têm viabilidade para implementação. Aqui nos quadrantes amarelo são aquelas ações em cima dos fatores de influência que necessitam de uma revisão. E aqui nos quadrantes na cor vermelha são as ações em cima dos fatores de influência que não têm viabilidade para implementação, porque elas têm um esforço de implementação muito alto e um baixo benefício estimado. Então essas ações aqui também podem ser reavaliadas para ter então viabilidade para implementação. Então no 16º passo, que é o relatório impresso, você encontra o relatório aqui formatado para impressão com todos os resultados do seu estudo. Você tem aqui o sumário, os dados da empresa, a construção de cenários, você tem a descrição dos cenários, fatores internos e externos, você tem também a matriz fofa, a identificação dos riscos, todos os diagramas de causa e efeito que você preencheu, eles estarão aqui devidamente preenchidos. Você tem também aqui a magnitude dos fatores de influência, você tem também aqui o grau de probabilidade, o nível de dano, o nível de risco, você tem aqui a matriz de riscos, os gráficos, o plano de ação, e você tem também aqui a análise residual dos riscos, o nível residual de riscos, você tem aqui a matriz residual dos riscos, a ferramenta de apoio à decisão, e você tem aqui também a matriz de priorização das ações. Nós ficamos por aqui, um grande abraço e sucesso. Se você quer mais informações sobre essa ferramenta, você clica no link que está logo aí abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e sucesso!